início dos anos 90, Whitney Houston tinha se tornado uma grande estrela internacional da música pop. Embora não tivesse qualquer experiência na área da representação, Kevin Costner considerou que era a pessoa certa para ficar com o papel em O Guarda-Costas. Os estúdios não aceitaram de imediato esta hipótese. Percebiam o argumento de que poderia ser uma cantora a fazer a personagem, mas não estavam convencidos. Mas Kevin Costner se empenhou para ver Whitney como protagonista principal do filme, embora houvesse a sugestão de se pensar em outra cantora. Ele relembra que nunca ninguém o disse em voz alta, mas a cor de Whitney era uma questão que pesava na sua aceitação para o papel. Haveria um grande imediatismo à volta disto. Talvez uma atriz mais experiente fosse a escolha mais acertada. Era óbvio que eu tinha de pensar mesmo sobre isto, recordou Kevin Costner em 2012, durante as cerimônias fúnebres de Whitney Houston. Ao mesmo tempo, a cantora sentia-se insegura em relação às suas capacidades para fazer o papel. Não aceitou logo. Só o fez depois de Kevin Costner lhe ligar e conversarem, com o ator a assegurar-lhe que ele não a deixaria fazer nenhuma figura triste. Prometo que não te vou deixar cair. Vou te ajudar, teria dito Costner. Ainda assim, o projeto teve de estar em pausa durante um ano, porque Whitney Houston estava a meio da digressão de apresentação do seu terceiro álbum, só depois é que as filmagens puderam começar. Kevin Costner acompanhou-a no teste de imagem que teve de fazer, dando-lhe força e fazendo-a perceber que era capaz. Teria sido o próprio Costner a sugerir a Whitney Houston que cantasse o tema de Dolly Parton, You Will Always Love You, que se tornou na música mais popular do ano, e numa das canções mais emblemáticas de toda a carreira de Houston, ao integrar a trilha sonora do filme, que foi um sucesso de bilheteria. Muitos homens poderiam ter feito aquele papel, mas tu, Whitney, acredito verdadeiramente que eras a única que poderia ter interpretado a Raquel Marron naquela altura. Não só eras bonita, eras tão linda como uma mulher poderia ser. E as pessoas não só gostavam de ti, Whitney, elas amavam-te, disse, emocionado, o ator. E assim vais, Whitney, assim vais. Escoltada por um exército de anjos até ao teu Pai divino. Quando cantares perante ele, não te preocupes. Vai ser boa o suficiente. Depois de O Guarda-Costas, Whitney Houston participou em vários outros filmes, dando continuidade ao seu trajeto enquanto atriz. Nesse mesmo ano de 2012, Costner foi entrevistado num programa de televisão e revelou que, nos anos anteriores, tinha escrito várias cartas a Whitney Houston, com a esperança de que a pudesse ajudar nos seus problemas, que acabaram por resultar na sua morte. Não sei se aquelas cartas alguma vez foram lidas, mas ela sempre esteve perto de mim, sempre foi alguém que apreciei. Os dois cresceram em convicções religiosas e também tinham isso em comum. Era fácil para nós rirmos. A igreja era o que conhecíamos. Era nossa ligação íntima. Disse ele. Muitos fãs especularam sobre o relacionamento entre as duas estrelas, e se Kevin Costner perdeu uma oportunidade com Whitney Houston. Apesar da falta de experiência de atuação de Whitney, Kevin queria que ela desempenhasse o papel principal ao lado dele e mostrasse ao mundo que ela poderia levar o filme. Elogio de Kevin Costner e o fato de os dois ex-colegas de elenco terem permanecido amigos até a morte de Whitney em 2012, fizeram muitos fãs se perguntarem se houve mais do que amizade entre os dois. Em fevereiro de 2012, após a morte de Whitney, Kevin Costner colocou lenha na fogueira ao dizer a uma emissora de televisão que era apaixonado pela estrela da música. Ela era meu único amor verdadeiro, disse ele. Mas o fato é que, Kevin Costner e Whitney Houston compartilhavam uma bela amizade e não tinham vergonha do que sentiam um pelo outro. Os dois nunca tiveram qualquer relação amorosa. Whitney Houston até se casou na altura do filme, mantendo uma relação de 15 anos com Bobby Brown, e Kevin Costner era casado há muitos anos com Cindy Silva. Mas Kevin e Whitney tiveram sempre uma ligação especial e platônica. Em 1992, Whitney Houston também mencionou como ficou emocionada com a insistência de Kevin para que ela fizesse o papel de Raquel Marron no filme. Ela se lembrou de como ele lhe disse: "Se você não fizer esse filme, eu não farei esse filme." Ela também falou sobre como soube, assim que o filme começou a ser rodado, que havia feito um amigo para a vida toda.